Você tem um papel essencial, o fotógrafo, no caso, tem um papel essencial. Vamos supor que você tenha que mostrar mazelas ou não sei, algum problema que está acontecendo lá na região do Acre. Uma coisa é vir a mensagem, outra coisa é vir a foto lá, a imagem, sabe, que mostra determinada coisa. Vai impactar muito mais a sociedade com aquela foto do que se fosse só a mensagem, né? Ó, Felipe, eu vou falar algo aqui que muita gente vai achar estranho. Muita gente, e se alguém tiver interesse de depois visitar meu site e tal, eh, eu não acho que a fotografia é um produto artístico. Eu não vejo a fotografia como um produto de arte. Eu entendo pessoas que criam produtos fotográficos, material visual, que expresse uma veia artística, que tenha uma veia artística. Dito isso, o que eu faço é apenas uma documentação. Hum. Eu sou sortudo, privilegiado, abençoado por estar num lugar aonde eu tenho a possibilidade de tirar minha câmera, fotografar, documentar aquela situação, aquele conflito social, aquele problema, independente do que for, e eu tenho a possibilidade de publicar aquilo e de contar aquela história que eu presenciei, que eu tive a experiência. Hum. Então, de alguma forma ou de outra, a fotografia para mim, ela funciona como uma ferramenta, é literalmente como uma ferramenta. Sei lá, como um soldador tem a máquina de solda, eu uso a fotografia para mim e o vídeo, ele é muito uma ferramenta, assim, eu não vejo mais do que isso, assim, eu não tenho ambições artísticas, Eu também, eu concordo com você, então tá, que porque bom. eu não sei lá, eu sempre fiz vídeo e sempre foi claro, eu olho pro meu primeiro vídeo com um certo carinho, falando assim: "Cara, mas que legal", apesar de estar uma merda, entendeu? Tecnicamente falando, tudo estourado, o áudio ruim e tal, Claro. mas assim, eu olho com carinho, mas eu não acho que aquilo tem um valor artístico. Eu sempre gostei muito mais da história por trás daquilo, eu acho. E eu concordo, eu acho que e você tocou exatamente no ponto. Eu acho que a fotografia, ela, de alguma forma ou de outra, ela cria esse espaço que por trás daquela imagem, né, daquele frame, né, aquele milésimo, né, que a gente registra, ele conta uma história. Independente de qual história que é, e aqui eu não tô falando que uma história tem mais valor que a outra, não. O que eu tô dizendo é, ela tem a possibilidade. Eu acho que a fotografia nesse aspecto, inclusive, ela tem até mais impacto do que um filme ou um documentário. Hum. Por mais que eu faça os dois, mas eu acho que a fotografia ainda carrega de alguma forma, esse poder. Eu acho que, assim, a fotografia, a gente tem fotografias que a gente fecha o olho e fala: "Ah, eu lembro dessa fotografia, sabe, do jornal ou que saiu, que eu vi no Instagram". A fotografia tem essa coisa que, né, marca, né, e acaba contando aquela história. E é exatamente onde eu foco, são nas Hum. histórias. Sim. Enquanto profissional de fotografia, enquanto criador, de conteúdo, enquanto jornalista, o que eu busco é contar as histórias, de fato, através daquela fotografia, contar a história daquela pessoa, daquela comunidade, daquela região, Hum. ou daquele país, enfim, daquele campo, enfim. Então eu acho que é exatamente a história. E pense o seguinte, no setor que eu tô trabalhando, imagina, vou dar um exemplo recente, eu estava no Quênia. Hum. Eu estava no Quênia trabalhando, viajando em diversas locações no Quênia. Eles estão enfrentando diversos problemas sociais, enfim, falta de acesso a serviços básicos como educação, saúde, etcétera, água, comida, eles estão passando fome, infelizmente, e tal. Tem os impactos ambientais, que o Quênia tá experienciando. A última coisa numa situação dessa que alguém precisa é uma câmera, é um fotógrafo, é a última coisa. Ele precisa de um hospital, ele precisa de um médico, ele precisa de um professor, ele precisa de uma casa, ele precisa de comida, ele precisa de dignidade, ele precisa ser respeitado. A última coisa que uma pessoa, uma comunidade, uma família, uma situação dessa precisa é um fotógrafo. Eu acho que e também lembrar e entender que o fotógrafo, ele tem que saber o lugar dele, ele tem que saber a hora de levantar a câmera, de tirar a câmera, de clicar aquela foto, de não clicar aquela foto. E se clicar, ter todo o respeito de se conectar com aquela pessoa, com aquela família, com aquela história e de fato entender,
o que você está contando. Porque eu acho que hoje, devido né, ao advento das mídias sociais e do acesso fácil que a gente tem de ter uma boa câmera no celular ou uma câmera pequena que você pode colocar na bolsa, eu acho que a gente ficou um pouco mais cara de pau para tirar fotografia e para criar conteúdo. Eu acho que tem e eu não tô falando isso de forma generalizada. Eu tô falando isso, de novo, do ponto de vista social, do ponto de vista de documentação. Eu acho que a gente precisa de um respeito, precisa saber qual que é o papel e qual que é, né, o que você tá fazendo lá e por que você tá fazendo. Acho que é super importante isso. Mas, apesar de ser a última coisa que o cara precisa é de uma foto ali, né, de uma fotografia, mas a foto pode ajudar, é isso que eu tô falando, outras pessoas a falar, ó, existe essa situação aqui que a gente precisa resolver. Olha só, aí as imagens dali que você vai tirar podem ajudar a resolver isso. Não é garantia, mas pode. Você tem toda a razão. A fotografia ela pode sim, né, criar uma conscientização daquele problema e, claro, trazer atenção, né, numa determinada situação que está totalmente esquecida pela sociedade, ou está esquecida pelo poder público, ou está esquecida. Enfim, então sim, eu concordo com você. Ela tem uma função, a fotografia, né, o jornalismo tem uma função social. Eu acredito nisso. O que eu não concordo muito, eu sempre tento lembrar, falo assim, eu não quero falar sobre arte, sobre essa glamorização da fotografia, que dá a impressão que as mídias sociais criam isso, né? Essa coisa do fotógrafo. Eu não me conecto muito com isso. Acho que foi por isso a decisão que eu tive de sair das mídias, deletar. Acho que foi algo muito relacionado a isso, que eu não me conectava, eu não entendia a função daquilo, eu não entendi. E aí, enfim, mas isso é uma outra conversa. Tudo bem. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.